Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e é quarta-feira, véspera de feriado. Diz aí o que você vai fazer nesse feriado, se vai viajar, né? Vá com tranquilidade, se vai ficar em casa, relaxar ou se vai trabalhar, né? Tem gente que vai ter que trabalhar mesmo no feriado. Pessoal, tô cansado aqui, mas foi por um bom motivo, uma boa razão. Meus filhos chegaram ontem, né? Vieram de ônibus de São Paulo. E aí eu tive que de madrugada ir buscá-los, enfim, e hoje cedo, 5h30 da manhã, eu já estava acordado, dormi ali umas 2h30 mais ou menos, mas vamos lá, não podemos parar, né, que nem o fogão, temos que continuar, vamos às notícias logo. Galera, eu botei até na thumb, né, uma análise, né, uma nova análise sobre as rodadas finais, né, 12 jogos, como diria o Mazuco, 12 finais que o Botafogo ainda vai jogar, mas eu vou falar mais para o final do vídeo, tá? Como que eu dividi esses 12 jogos para a gente entender o que o Botafogo precisa realmente fazer, especialmente nesse mês de outubro, que já começou com uma vitória contra o Fluminense. Antes disso, vamos dar aquele giro, né, sobre o que está repercutindo na imprensa. Eu vejo que a imprensa está um pouco dividida. Enquanto na segunda-feira muita gente elogiou esse retorno do Botafogo, o Botafogo voltando a jogar muito bem, jogando como estava jogando no primeiro turno, também, desde ontem, né, teve também parte da imprensa, né, questionando se o Botafogo vai ter fôlego mesmo para ser campeão e apontando que o Flamengo pode ser o perseguidor do Botafogo, apesar do Bragantino ser o segundo colocado, né, com 46 pontos, e o Flamengo está ao lado de Grêmio e Palmeiras, todos com 44. Claro que isso aí é o efeito Tite, né? A gente não tem dúvida que o Tite é um grande técnico, não é porque ele fechou com o Flamengo que a gente não vai dizer isso, né? O Botafogo mesmo chegou a procurar o Tite esse ano, tinha interesse em trazer o Tite no momento que o Castro sai, né? O Tite foi sondado àquela altura, ele não quis o Botafogo, tá? Mas também não quis o Corinthians, que é onde ele fez, né, praticamente a sua carreira. Acabou fechando com o Flamengo, deve ter os motivos dele, enfim. E agora vai ter que dirigir o Gabigol, né? O Gabigol que, vocês lembram, antes da Copa do Mundo, subiu num trio elétrico junto com a torcida do Flamengo e fez cânticos ali pouco educados, né? Para o Tite, né? Enfim, certamente vão se acertar, né, nesse aspecto, mas o Tite tem aí esse desafio, né? Eu acho que, até pelas palavras do Tite, o objetivo deles é classificar para a Libertadores, mas parte da imprensa está colocando o Flamengo aí como postulante ao título. Vamos então, primeiro aqui, analisar o programa Linha de Passe da ESPN. O comentarista Vitor Birner falou o seguinte, ele está na turma que acredita realmente que o Botafogo será campeão, né? É questão de tempo o título do Botafogo. Lógico que o futebol é surpreendente, claro. O Botafogo merece ser campeão. Os jogadores tomaram controle da situação e deram a resposta que era necessária. Isso é verdade, o Botafogo estava pressionado pelos últimos resultados, jogadores chamaram, né, para si a responsabilidade e deram essa resposta em grande estilo contra o Fluminense. Não tem nem como questionar o adversário, né? O Fluminense aí que está como diriam os antigos, na crista da onda, né, classificado para a final da Libertadores. No mesmo programa Linha de Passe, o Leonardo Bertozzi foi, né, no mesmo caminho, né, de pensamento e disse o seguinte: o Botafogo estava pressionado e deu a resposta. O Botafogo dificilmente terá um aproveitamento do primeiro turno, concordo, mas também não precisa mais ter esse aproveitamento lá em cima, né? Agora é administrar com a gordura que tem, né? No momento aí, uma boa gordura voltou a aumentar depois da última rodada, né? Galera, agora o Sport TV, tá? O Sport TV é que começou ali o que eu digo, jogar aquele óleo na pista, né? É óbvio que a gente sabe que os jornalistas também pensam no engajamento, né? A torcida do Flamengo, na audiência. Então eles querem sempre criar um assunto
que faça o torcedor do Flamengo se empolgar, né? Mesmo o Flamengo vivendo um ano terrível, né? Então, por exemplo, no Redação, a comentarista Alicia Klein, tá? Alicia Klein, ela disse o seguinte, concorda que o Botafogo é favorito, né? Acho que também se alguém chegar e dizer que o Botafogo não é favorito, não existe, né? Não tem como. Mas ela falou, né? Fez um adendo. Talvez o único ponto de atenção que o Botafogo tenha que ter, né, seja o Flamengo, né? Então o pessoal está meio que descartando ali o próprio Bragantino, porque tem o fato novo, que é o Tite, né? Aí nesse momento o Marcelo Barreto, né, o jornalista que comanda a atração, né, do Redação, lembrou, né, a Alice que o Flamengo precisa em 12 rodadas praticamente, né, basicamente tirar 1 ponto por rodada em média, o que não é uma missão fácil, né? São 11 pontos de diferença hoje entre Botafogo e Flamengo, né? 55 contra 44 pontos. Então também o Marcelo Barreto lembrou isso, praticamente o Flamengo tem que tirar 1 ponto por rodada, né? Lembrando, gente, que Palmeiras e Grêmio também tem 44 pontos, inclusive ali no fator desempate o Flamengo está em 5º lugar, né? Mas a imprensa está começando a ver o Flamengo como um postulante ao título por conta da chegada do Tite. Comenta aí embaixo se você concorda, se você acha que o Flamengo de fato vai conseguir botar uma pressão na gente, né? Rivalidades à parte, né? A gente tem que analisar o que tem que ser analisado, né? Eu acho que o Tite realmente foi uma boa contratação, mas acho que o foco do Flamengo não é mais o título, minha impressão, né? No programa da tarde do Sport TV, que é comandado pelo Rizek, o Seleção Sport TV, o jornalista Sérgio Xavier Filho, que há poucas rodadas atrás tinha falado que aquele gol do Palmeiras contra o Goiás poderia ser o gol do título do Palmeiras, né? No apagar das luzes, agora ele meio que deu uma descartada no Palmeiras, mas falou do Flamengo, né? Falou com uma certa convicção até de que o Flamengo irá buscar o título do Brasileirão, tá? De repente o Sérgio Xavier Filho não gosta do Botafogo, não sei, né? Mas ele falou o seguinte, o Flamengo pode sim ir atrás e buscar o Botafogo, mesmo sendo 11 pontos a diferença. E a argumentação que ele usou, que eu achei muito frágil, é de que o Lúcio Flávio já estava lá no Botafogo, né? Claro que como auxiliar, agora promovido a técnico, então não é nenhum fato novo, ao contrário do Tite, que chega também como fato novo, fator novo, né? Mais ou menos o que a Alicia tinha falado na parte da manhã, né? Tem que ver se esse fato novo é suficiente, né? O Henrique Fernandes, jornalista botafoguense, que estava no mesmo programa, concordou, né, que de fato o Tite, né, ele falou o seguinte, traz um frescor ao Flamengo, né? Algo que o Abel, por exemplo, não está conseguindo no Palmeiras, né? E segundo o Henrique Fernandes, o Tite vai sim impactar o Flamengo, né? Ele acha até que é plausível pensar que o Flamengo possa fazer mais pontos que o Botafogo nesta reta final. Então é interessante essa análise do Henrique, que é o seguinte, faltam 12 rodadas, 36 pontos, o Flamengo com o fator novo do Tite, pontue mais que o Botafogo do Lúcio Flávio. O detalhe, né, que obviamente o Henrique está levando em consideração, é que não basta para o Flamengo pontuar mais que o Botafogo, né? Tem que pontuar bem mais, e ele até exemplificou isso, uma análise muito interessante que ele fez, dizendo o seguinte, se o Botafogo fizer 50% dos pontos que ainda estão em disputa, são 36 pontos em disputa, né? 12 rodadas, vezes 3, 36. Se o Botafogo fizer 50% dos pontos, ou seja, 18 pontos, o Flamengo só poderá perder 6 pontos desses 36 pontos. Então, teria que fazer 30 dos 36. Bem interessante essa análise do Henrique. Vamos agora, né, a parte matemática aqui. O Botafogo tem 55. Se fizer 50% daqui para frente, ou seja, mais 18, chegará a 73 pontos, tá? Que é uma pontuação que muito provavelmente
dará o título ao Botafogo. Na minha cabeça, eu tô imaginando 75 pontos, quer dizer, o Botafogo fazer mais 20 pontos, né, para tranquilaço. Mas eu sei que provavelmente o campeão terá menos que 75 pontos. E o Flamengo, que hoje tem 44, se fizer os 30 pontos que eu disse, né, ou seja, só perder 6 pontos daqui até o final do campeonato, chegaria a 74. Nesse caso, ultrapassaria o Botafogo em 1 ponto e seria campeão. Então, muito bom esse exemplo do Henrique Fernandes, comentando que, de fato, é uma tarefa ingrata essa do Tite, né? Galera, enfim, a gente sabe que tem a Flapress, né? A gente sabe disso tudo, e que também os programas esportivos vivem, né, disso, assim, de fomentar, né, essa coisa de que o Flamengo, deixou chegar e não sei o que mais e tal, mas a gente tem que analisar realmente. Os caras ficaram muito assustados, né? Porque o Botafogo, depois de uma rodada aí quase que perfeita no final de semana, todos os institutos de pesquisa botaram o Botafogo novamente com grandíssimas possibilidades de título. O Flamengo aparece ali com 1,5, coisa do tipo, né? Mas eles se empolgaram aí com a chegada do Tite, né? Galera, mudando aqui um pouco o assunto, eu já volto para a análise das rodadas, mas que é legal a gente falar. O Botafogo vai ter um evento amanhã, tá? Dia 12, né? Dia das Crianças, em General Severiano, tá? Dedicado ali à criançada entre 6 e 10 anos, basicamente. Presença do Bira, né? Oportunidade de fotos com o Bira, gincana. Vai ser um dia muito legal. Isso organizado pelo Botafogo, né? Social, né? Botafogo do Durcésio, né? Então, quem for sócio proprietário, né, tem direito à entrada gratuita. Quem não é sócio proprietário, acredito que vai ter também venda de ingressos para participar desse dia de festejos. E ontem foi muito legal, tá? Muito legal. O Botafogo, novamente, mais um ano, tá? Não é uma coisa de agora, tá? Visitou o Hospital do Câncer aqui no Rio de Janeiro, né? Infantil, né? Hospital da criançada aí que está passando aí por essa situação, né? Mas que não perde a fé nunca, né? Então foi muito legal, os jogadores participaram, levaram brinquedos, né? Também em comemoração ao Dia das Crianças. Então, mais uma atitude aí louvável do Fogão. Parabéns aí a todos envolvidos, Muito legal essa atitude, né? A gente tem que sempre entender que o futebol, apesar de ser, né, uma diversão, algo lúdico, né, e que mexe tanto com as paixões, também tem uma função social muito importante, né, ainda mais no Brasil, país do futebol, né? Muito boa essa, Fogão. Então, vamos lá, galera. Vamos à parte final do vídeo, tá? Depois eu falo mais durante a semana, tá? Antes de eu chegar na parte final, só lembrando que o Botafogo já abriu, tá, a venda para ingressos com o Atlético Paranaense. Começou ontem, né? Plano glorioso, hoje plano alvinegro, e aí depois o plano preto, branco, e enfim, público geral, o jogo com o Atlético Paranaense, que vai ser depois do América Mineiro, né? No sábado à noite, tá? Então já tá a venda aí rolando, né? Na verdade, o check-in para quem é sócio. E a gente já sabe que o árbitro da partida vai ser o Fake Nery, vai ser o Daronco. O Daronco vai apitar esse jogo aí, Botafogo e Furacão. Então vamos lá, galera, vamos análise aqui. Como faltam 12 jogos, dá muito nitidamente para a gente dividir esses 12 jogos, também conhecidos como 36 pontos, em 3 blocos, tá? Outubro, como eu disse, começou muito bem, né? Botafogo vencendo o Flu. Nesse mês ainda de outubro, a gente tem 4 jogos, né? Vai ter a data FIFA essa semana, Brasil enfrenta a Venezuela e Uruguai, né? Aí retoma o Brasileirão com o jogo do dia 18, América Mineiro, lá no Independência. Então, o Botafogo pega América Mineiro, que luta desesperado contra o rebaixamento. Para mim, acho que até já foi, né? Mas é um time... Todos os times merecem atenção, né? Aí, como eu falei, Atlético Paranaense no Newton Santos. Fortaleza lá no Castelão, porém o Fortaleza que deve vir com uma equipe
mista, alternativa, enfim, porque em seguida fará a final da Sul-Americana com a LDU, né, 4 dias depois. E fechamos o mês contra o Cuiabá em casa. Só não se sabe ainda se vai ser Newton Santos por conta da questão dos shows, né? Então são 4 jogos, são os escudos que eu botei na thumb, que eu acho que são, como se diz hoje em dia, né, acessíveis ao Botafogo, e é possível o Botafogo imaginar, né, sonhar com os 12 pontos. Eu acho que é um bloco bastante acessível, tá? Mesmo com as 2 partidas fora, América Mineiro e Fortaleza, né? E Atlético Paranaense é sempre, né, um osso duro de roer, mas fora de casa eles não são tão fortes como no primeiro turno, quando nos venceram, né? E o Cuiabá tá num viés aí de queda, né? Mas também tá nessa aí de meio de tabela, né? Digamos. Então, eu diria que desses 4 adversários, 3 são mais ou menos meio de tabela: Atlético Paranaense, Fortaleza e Cuiabá, e só o América Mineiro, nosso próximo adversário, que é ali da zona do agrião, da zona da confusão, como diz Luxemburgo, né? Aí veio o bloco de novembro, tá? Na verdade, novembro vai ter, se não me engano, 7 jogos. Se não me engano, não. Vão ter 7 jogos em novembro. Então, mas para a gente continuar dividindo em blocos de 4 jogos, o bloco que se inicia em novembro é um bloco bem mais difícil do que esse agora de outubro, né? Mas, Carlos, futebol, tudo pode acontecer, de fato, né? Tudo pode acontecer. Mas vamos lá. Novembro, o Botafogo pega o Palmeiras aqui no Rio, né? O Vasco fora, que aí provavelmente pode ser Maracanã, né? O Grêmio em casa também ainda não está o local definido, mas tem chance de ser Maracanã ou São Januário. E o Bragantino, né? Hoje o segundo colocado, vamos ver como é que vai estar até lá, em Bragança Paulista. Então, vejam bem, desse bloco de 4, só o Vasco está ali na parte de baixo da tabela. Palmeiras, Grêmio e Bragantino são equipes que estão, né, entre aspas, eu ia dizer na nossa cola, mas estão ali na briga por vaga de Libertadores e, quiçá, título, né? Então, um bloco bem mais difícil que esse agora de outubro, tá? Em teoria, né? E, por fim, os 4 últimos jogos, sendo que desses 4 últimos jogos, ainda 3 em novembro, o Santos, em casa, Newton Santos, dia 22/11, né? Essas datas ainda não estão totalmente confirmadas pela CBF, tá? Possíveis datas. O Coritiba, lá no Couto Pereira, 25/11. O Cruzeiro, em casa, Newton Santos, 29/11. E aí, já entrando em dezembro, a partida derradeira internacional lá no Beira-Rio. Aí essa praticamente certo que vai ser no dia 3/12, um domingo, a última rodada do campeonato. Então, assim, se o Botafogo consegue, digamos, esses 12 pontos, seria o cenário perfeito, né? Até pelo fator anímico. Nesse bloco de outubro ainda, né? Aí somando com a vitória contra o Fluminense, seriam 15 pontos, mas vamos deixar o Fluminense de lado. Consegue esses 12 pontos, o Botafogo chega a 67 pontos. Faltarão 8 jogos e 8 pontos para os 75, que eu considero aí o número mágico, né? Então fica o Botafogo precisando fazer literalmente 50% dos pontos nas 8 partidas finais, né? Eu acho que a nossa arrancada realmente é em outubro, para a gente administrar em novembro, né? E finalizar depois no final de novembro e início de dezembro, né? Eu acho que esses 4 jogos agora são de extrema importância para o Botafogo realmente chegar e calar de vez a Fla Press aí, que está tentando criar um monstro, né? Criar o Flamengo ainda perseguidor do título, né? Então, óbvio que se o Botafogo não fizer esses 12 pontos agora, né? Fizer menos, ainda assim, digamos que o Botafogo vença os 2 em casa e empate os 2 fora, ainda assim estaremos muito bem na parada, né? É o que a gente falou no início do vídeo, né? O Botafogo não precisa, o comentarista da ESPN falou, o Botafogo não precisa mais fazer aquela campanha de 80% de aproveitamento, mas também não pode desandar e não vai desandar. Galera, vai bater 20 minutos,
comenta aí embaixo essa análise aí dos jogos restantes, tá, que faltam, o que você acha, se realmente outubro, né, é o que eu falei semana passada, outubro ou nada. Eu acho que é o momento do Botafogo realmente dizer ao que veio definitivamente, né, e iniciarmos novembro já ali só fazendo o cálculo de qual vai ser o jogo do título, né? Tem gente que aposta que vai ser o jogo do dia 22/11 contra o Santos, né? Seria legal para a gente relembrar mais uma vez 95, né? Seria bacana, seria bacana. Vamos ver, vamos acompanhar. Beleza? Dá aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva. O que você está esperando? E se você é inscrito, confere aí, que às vezes, né, a plataforma te desinscreve. Confere se você continua inscrito e acione o sininho para ser avisado sempre quando tem um novo conteúdo, né? É importante comentar aí embaixo justamente para que o YouTube perceba que é um canal relevante e apresente o canal Botafogo Digital para outros botafoguenses, tá? E a gente continue aí crescendo, beleza? Ótimo feriado a todos. Eu vou tirar um cochilo que eu mereço. Valeu, abraço.